Bom, conversamos agora com o deputado Carlos Gianazzi, que é deputado estadual pelo PSOL, autor do PDL 22, que é um projeto de decreto legislativo que susta, ou seja, impede os efeitos do decreto número 65021 de 2020, que institui descontos adicionais nas aposentadorias e pensões dos servidores estaduais que recebem a partir de um salário mínimo nacional até o teto do regime geral da Previdência Social. O deputado vai explicar melhor. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco dentro do portal SP Rio Mais, aqui dentro do jornal Abre Aspas. Deputado, explica para a gente melhor o que vem a ser, né? O que o senhor, qual é a finalidade, né, do PDL 22 e o que ele susta nesse decreto número 65021. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite. Olha, esse decreto 65021 é um decreto oriundo, fruto da reforma da Previdência Estadual, foi feita pelo governo Dória. Esse decreto, ele autoriza o governo estadual a confiscar, a descontar das aposentadorias e pensões dos servidores que ganham abaixo do teto salarial do INSS, porque até então a legislação autorizava apenas o desconto para quem ganhava acima do teto. É uma lei federal, a emenda 41 de 2003. Agora, o Dória inovou. Ele começa a cobrar também de quem ganha menos que o teto salarial, o do INSS, que gira hoje em torno de R$ 6.440, algo em torno disso, penalizando milhares e milhares de servidoras e servidores, professoras, servidoras e servidores do judiciário, de várias secretarias, do sistema prisional, da segurança pública, todos foram prejudicados. E essa faixa salarial entre um salário mínimo nacional e o teto do INSS é a faixa que nós temos o maior número de servidores. Então, essa medida, esse decreto é extremamente perverso e representa um duro golpe nos já arrochados proventos e pensões dos aposentados e pensionistas, que já estavam com as suas pensões, com os seus proventos arrochados, defasados, sem reajuste. Então, houve uma perda imensa. O PDL que eu apresentei, logo que o decreto foi publicado, em meados de 2020, imediatamente no dia seguinte, eu apresentei o PDL número 22 de 2020, projeto de decreto legislativo, para sustar, para revogar, para anular esse decreto. E essa tem sido a nossa luta, para que esse PDL seja aprovado em caráter de extrema urgência. O PDL 22 é a arma, é um instrumento que nós temos para revogar, para anular o confisco. Perfeito. A questão toda de como é que ele anda, né? Ele já passou pelas comissões, ele já está pronto, preparado para entrar em votação no plenário. Como é que está o andamento desse projeto dentro da LESP? Olha, em 2020, eu consegui levar o projeto para o plenário. Ele foi aprovado com parecer favorável de todas as comissões, mas no momento que ele entrou em votação, nós íamos aprovar. Aí o governo, com medo, ele, através da sua base de sustentação, através, na verdade, do líder do governo na época, o deputado Carlão Pignatari, que hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, ele apresentou uma emenda de plenário para atrasar a votação, para retirar, naquele momento, o projeto de votação. Aí essa emenda, né, ela teve que passar por todas as outras comissões novamente, e eles ganharam tempo fazendo isso, os membros do governo. Só agora que essa emenda ao PDL 22, ela entrou na última comissão, ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, já foi aprovada na Comissão de Administração Pública, agora está na última comissão, que é a Comissão de Finanças, já tem parecer favorável da deputada que foi a relatora. Então, na próxima reunião, agora de fevereiro, que houver da Comissão de Finanças, ele entra, porque ele está em urgência, esse PDL está em urgência, logo a emenda também está em urgência. Então, é o primeiro item da pauta, então tem que entrar. Aí o projeto, o PDL, fica liberado novamente para
o plenário, ele volta para o plenário. Daí a nossa luta será no sentido de pressionar o presidente Carlão Pignatari e o Colégio de Líderes a colocar o projeto novamente em votação. Aí vai ser a batalha final, porque daí eu tenho certeza que a hora que o projeto chegar no plenário, ele será aprovado, porque muitos deputados e deputadas que votaram a favor da reforma da Previdência, ou seja, da farsa da reforma da Previdência, se arrependeram e querem agora acertar as contas, querem fazer a reparação com os aposentados e pensionistas, porque muitos diziam que não sabiam que haveria esse efeito colateral, e querem acertar as contas agora, e querem votar favoravelmente. Temos feito um trabalho de convencimento, de conversas, inclusive com os membros do próprio governo, dos deputados ligados ao governo. Então, tenho certeza que o projeto, se ele entrar em votação, ele será aprovado, e nós vamos derrubar esse confisco. Mas tudo isso graças à mobilização, sobretudo, das mulheres aposentadas. Elas estão organizando esse grande movimento, Rodrigo. E esse movimento é tão forte, mas tão forte, tem tanta capilaridade, que nós já conseguimos que 250 câmaras municipais aprovassem moções de apoio ao PDL, que foram encaminhadas ao presidente da Alesp e estão todas registradas lá no projeto de lei. É um fato histórico. Nunca um PDL recebeu tantas moções de apoio, e essa moção de apoio, quando é aprovada na Câmara, ela é debatida e aprovada, ou seja, tem ali um mínimo de debate. E isso também forma opinião positiva em favor do PDL e do fim do confisco. O Dória, ele comenta que essa questão toda da diminuição, ocorreu a diminuição das vantagens de alguns aposentados para beneficiar os que estão passando fome, né? No caso, ele cita isso como um ato de coragem. Então, isso não corresponde à realidade? Nós fizemos a reforma da Previdência. Quando você faz uma reforma previdenciária, evidentemente que você diminui vantagens daqueles que estão nessa condição. E eu reconheço, mas é um nível de conflito que você tem que enfrentar, senão você não faz. Eu lamento que algumas pessoas tenham hoje, ao longo dos anos, uma aposentadoria talvez menor do que aquelas que eles desejariam ou até mereceriam. Mas entre isso e ter pessoas morrendo de fome, eu prefiro que essas pessoas que estão com fome tenham renda e tenham possibilidade de sobreviver. Não, o governo Dória não aprovou, e nós apresentamos várias propostas de renda emergencial durante a pandemia. Ele não aprovou renda emergencial, não socorreu os pobres, os moradores em situação de rua, não socorreu os microempresários, os empreendedores, os comerciantes, não ajudou ninguém, não teve nenhum projeto, né, de combate à fome no estado de São Paulo, tanto é que as nossas principais cidades estão abarrotadas de pessoas já morando nas ruas. Olha a cidade de São Paulo, a nossa situação. Então, não houve investimento do combate à fome no estado de São Paulo. Eu posso assegurar, nenhuma proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa. E olha que eu fui o primeiro a apresentar um projeto de renda emergencial estadual, logo no começo, para socorrer as pessoas, para que as pessoas ficassem em casa, porque o isolamento social era e é importante, né, no combate ao coronavírus. Se houvesse, de fato, um isolamento nos primeiros dias, nas primeiras semanas, nós teríamos diminuído drasticamente a contaminação no estado de São Paulo. Mas, para manter uma pessoa em casa, ela tem que receber, porque ela tem que se alimentar, ela tem que comprar remédios, alimentação, enfim. E o governo Dória não investiu na renda emergencial. Então, é uma falácia que ele tirou para investir no combate à fome, na verdade, isso não procede. E, olha, quero dizer mais, o estado de São Paulo cresceu 7%, tem muito dinheiro no caixa, nós aprovamos o orçamento agora, tem mais de 50 bilhões de reais, o governo está investindo em estradas, em infraestrutura. Então, o governo não tem crise. De onde que ele tirou essa crise atuarial, esse déficit atuarial, se o Estado está bombando com recursos? Ele mesmo está dizendo que São Paulo é o Brasil que deu certo, que aqui não tem crise fiscal, aqui não tem crise financeira, aqui tem muito dinheiro no Estado de São Paulo. Então, na verdade, não é isso que aconteceu. Ele não tirou dinheiro dos servidores para outra área, sobretudo para o combate à fome. Ele, né, faltou com a verdade em vários momentos nesse
nessa entrevista no Canal Livre. Falou que deu 73% de aumento para os professores. Olha que isso é uma mentira, nem o professor recebeu aumento nenhum, aliás, só confisco também salarial. Deputado, eu queria comentar com o senhor também, recentemente os aposentados do Judiciário de Santa Catarina conseguiram, né, a suspensão desse desconto também da Previdência. Eu queria saber qual é a possibilidade disso acontecer aqui no estado de São Paulo, qual é a sua expectativa diante de um diálogo com o governador João Dória e, de repente, também, possivelmente, futuramente, com a sucessão, diante das eleições, o vice Rodrigo Garcia, ou mesmo está concentrada a sua estratégia aí dentro do plenário da LESP? Não, olha, primeiro que Santa Catarina conseguiu, mas também, antes disso, o estado de Alagoas revogou também, teve muita pressão, isso é graças à mobilização. Sem mobilização, a gente não reverte. Alagoas, no ano passado, reverteu, lá aconteceu a mesma coisa com o fisco, houve uma ampla mobilização dos servidores, das entidades, dos aposentados e pensionistas, e o governo lá recuou, apresentou um projeto de lei e revogou o confisco, e agora também em Santa Catarina. Então, onde há luta, a mobilização. A nossa luta, hoje o PDL 22 é um instrumento importante, sem dúvida nenhuma, porque é o que nós temos de mais próximo para revogar, de fato, o confisco. Mas nada impede, nós estamos também pressionando o governo, denunciando, cobrando o governo politicamente, para que ele pode fazer um decreto revogando o próprio decreto, o decreto que anule o decreto 65021, ele pode fazer isso também, se ele quiser. Ele tendo interesse político, como ele está recuando em várias áreas, porque ele aumentou impostos durante a pandemia, ele aprovou aquele PL 529, que prejudicou várias áreas, mas ele tem recuado em muitas coisas que ele fez. Muitas maldades feitas, ele tem recuado, sobretudo, em relação aos empresários. Agora, ele pode recuar também em relação ao confisco, porque se o Estado tem recursos, aumentou a arrecadação e não se provou o déficit atuarial, ele pode sim recuar e revogar através de um decreto dele, revogando o decreto 65021, não tem problema nenhum. E tem também a luta judicial, essa questão está judicializada através das entidades representativas dos servidores, o caso está no Supremo Tribunal Federal. Então, tem essas frentes de luta. O nosso PDL 22 é a luta no Legislativo. Tem a mobilização toda, que eu falei, das aposentadas, da Poema, da Pampesp, do Fórum da Frente de Entidades, coordenada pelo José Gozzi, né? E tem a luta judicial. Então, são várias frentes de luta. Agora, nós entendemos que o que está mais próximo para resolver a situação é aprovar o PDL 22. E nós também entendemos que o Dória vai sair agora, ele é candidato à presidência da República, ele vai ter que deixar o cargo até o dia 2 de abril. E aí é possível abrir um diálogo com o governo, o vice, o Rodrigo Garcia, que já foi deputado estadual, conheço o Rodrigo Garcia, foi colega aqui na Assembleia Legislativa, então fica mais fácil, pelo menos, o diálogo, não sei se a gente resolve com ele, mas porque com o Dória não tem nem diálogo, ele não dialoga, ele tem uma postura muito autoritária, né? É um governador muito prepotente, um homem muito rico, milionário, não tem nenhuma preocupação com a área social. Então, ele nem dialoga sobre isso, né? Agora, o Rodrigo Garcia, pelo menos, foi um deputado, um parlamentar, nós vamos tentar um diálogo com ele assim que ele assumir. Mas nós pretendemos e vamos lutar para revogar o confisco antes da saída do Dória. Perfeito. Queria agradecer, deputado, pela entrevista, pelo tempo aí disponível, e desejar aí boa sorte, aí, bons trabalhos durante esse ano. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Um abraço para você e bom trabalho.